Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, amada irmã, bem-vinda, amada irmã. Hoje, quinta-feira, de adoração ao Santíssimo, 10 de setembro. A igreja traz para nós a leitura do Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 6, versículos 27 a 38. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, como os versículos são bem extensos, e hoje trata-se também dos conselhos de Jesus. Eu convido a você a prestar bem atenção, porque são conselhos fortes e são contrastes dentro das nossas realidades, dentro daquilo que a gente vive no dia de hoje. Ora, a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Esse aí é o primeiro conselho de Jesus. Aqui no capítulo 6, pertence ao bloco do Sermão da Montanha. Compreende nos capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 6, Jesus se dirige de forma específica aos seus discípulos. Então, é para os discípulos que Jesus agora está falando. Os discípulos, todo aquele que é discípulo, é aquele que busca fazer a vontade do seu Senhor. E o primeiro conselho para os discípulos é amar os vossos inimigos. Eu tenho certeza que você tem algum inimigo. De repente você possa me dizer: eu não tenho inimigo nenhum. Mas em algum momento da sua vida, alguém, ainda que seja em pensamento, declarou-se o seu inimigo. Falando mal de você, de repente fazendo alguma traição, alguma calúnia. Isso é postura daquele, daquela que age com inimizade. Jesus diz para essa pessoa que te fez mal, para essa pessoa que agiu de forma ilegal com você, Jesus pede para que você e eu amemos. Amai os vossos inimigos. E o que é amar? Não é sentimento. Amar é fazer o bem. Amar é fazer o bem. É concreto. E ele ainda continua no versículo 28. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Em outras traduções, orai para aqueles que vos perseguem. Esses conselhos de nosso Senhor Jesus Cristo são verdadeiros contrastes, porque nós queremos agir com olho por olho, dente por dente, mas Jesus vai nos dando segredos para agirmos com perfeição. E mais adiante ele vai falar o que significa ser perfeito. Continua no versículo 29. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. É tão estranho, não é? Como assim Jesus vai permitir, está me pedindo para que eu ofereça a minha outra face? Se eu apanhar de um lado, oferecer a minha outra face? E como assim? Se alguém tomar o meu manto, aquilo que me pertence, devo deixar? Aqui nosso Senhor fala exatamente sobre a violência. O ato de se responder com violência não frutifica, só traz divisão, só traz morte, só traz separação, contendas. Aqui Jesus vai dizer que se alguém lhe fez mal,
fisicamente, você que é discípulo do Senhor não deve proceder da mesma forma. O discípulo é aquele que faz aquilo que o Senhor ordena, mas também se coloca como aquele que é conduzido. Se nós falamos Deus no controle de tudo, são nesses momentos em que nós somos muitas das vezes tentados a agir, como eu falei, olho por olho, dente por dente, a nossa própria justiça. São nesses momentos aí que Jesus pede, não, agora eu é que vou tomar conta da sua causa. Então, se alguém lhe usurpou, se alguém tirou algo de você, entregue esta situação para Deus. É isso que Jesus está dizendo. Entregar essa situação para Deus, que Ele fará. Ele será a sua justiça. Porque a minha justiça, a sua justiça, a justiça humana, ela é imperfeita. Ela não é qualificada mediante ao justo juiz que é Deus. Repito, isso Jesus está falando para os seus discípulos. Versículo 30. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Isso aí é uma regra de ouro. Se eu desejo ser bem tratada, eu devo também proceder com bom tratamento. Mesmo quando eu qualifico, quando eu digo, quando eu julgo que o outro não merece. Mas se eu gosto de ser bem tratado, eu devo também tratar bem a todos, da mesma forma como eu sou bem tratada. E aí agora começam então os contrastes. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Quando eu sou generoso, é porque eu procedo sem esperar absolutamente o retorno. Deus é generoso comigo porque Ele me conhece e Ele sabe que eu não tenho capacidade alguma de retribuir o seu amor. É por isso que Ele é rico em generosidade. É por isso que Deus é rico em amor. Porque Ele age com generosidade, com gratuidade. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo é claro. Ele vai dizer que até os pecadores amam aqueles que amam, que vos amam. Até os pecadores emprestam esperando o retorno, dão esperando receber de volta. Que recompensa teremos se nós que dissemos que somos discípulos do Senhor procedermos assim? E aqui, então, Jesus faz a separação dos discípulos e dos pecadores. Amai os vossos inimigos. Mais uma vez. Fazei o bem e prestai ajuda sem esperar coisa alguma em troca. E aí vem a promessa. Então, a vossa recompensa será grande. Sereis filhos do Altíssimo, porque o Pai é bondoso também para com os ingratos e maus. Versículo 36. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Em Mateus, no capítulo 5, o evangelista vai dizer: sede perfeitos, como o vosso Pai é
perfeito. Aqui está o segredo da perfeição. Deus é misericordioso comigo e com você, porque nós somos ingratos. Nós temos misérias. E Deus manifesta a sua perfeição, ou seja, Ele manifesta a sua misericórdia. É o coração dele que vem de encontro à minha miséria. É a sua generosidade que vem de encontro à minha ingratidão, à minha soberba e orgulho. Jesus é perfeito porque Ele é misericordioso. E só é misericordioso aquele que exerce misericórdia, aquele que dá o seu coração para o outro que só tem miséria para retribuir. Isso é misericórdia, isso é ser perfeito. Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Pois uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Se eu amo com misericórdia, se eu perdoo, se eu não julgo, se eu não condeno, se eu busco ser rica em generosidade para aquele que eu classifico que não merece, a mesma medida que eu estou medindo, eu também serei medida. Se eu trato o outro com compaixão, com misericórdia, com dignidade, eu também serei medida com a mesma compaixão, com a mesma dignidade com a qual eu estou tratando, a qual estou exercendo para com o outro. Pensemos nisso. São regras de ouro, verdadeiros contrastes, como eu coloquei no início, mas quero repetir para você mais uma vez. Esses pedidos, esses conselhos do Senhor são para aqueles que se dizem seus discípulos. Evidente que nós não conseguimos sozinhos, amado irmão, amada irmã. Porque nós estamos acostumados pela lei do retorno a fazer a justiça por nossas mãos. Mas hoje nós entendemos que aquele que se diz cristão, discípulo de Cristo, um outro Cristo, deve proceder como Jesus procederia e faz conosco. E é por isso que temos a graça do seu Espírito, porque o ser humano, o cristão, é dotado de vontade, de inteligência, de sabedoria. Agora também o ser humano, você e eu, nós cristãos, precisamos também contar com a graça divina, que supera aquilo que muitas vezes falta na minha condição humana. Quando eu me abro à graça, eu sou capaz de viver isso, sim. Eu sou capaz de viver o discipulado, sim. Eu sou capaz de amar os inimigos, de viver o perdão e exercer a generosidade. Sem ti, Senhor Jesus, nós não somos nada. É por isso que contamos com a sua graça. É por isso que contamos com teu santo e amoroso Espírito. E no mês da Bíblia, a tua palavra, possa não somente confortar o nosso coração, mas possa transformar a nossa vida e a nossa mentalidade. Que assim seja. Amém. Deus te abençoe e te guarde sempre, amado irmão, amada irmã. A paz.